Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Segmento de reta. Seja a reta R ou AB, né? Uma reta, um segmento AB, tá? Eu tenho aqui uma reta R, tá? E dentro dessa reta R aqui eu tenho um segmento AB, ok? Bom, os dois pontos A e B e todos os demais entre eles formam um segmento de reta, tá? Aqui, do ponto A até o ponto B, eu tenho uma infinidade de pontinhos aqui, tá? Que formam, eles juntinhos vão formar esse segmento de reta. Esse pedaço, tá? O que seria um segmento de reta? Seria um pedaço de uma reta, tá bom? Então, um segmento de reta é indicado por AB. Nós usamos essa forma de representar o segmento, tá? AB com tracinho aqui em cima, ok? Bom, a medida de um segmento AB é indicada por AB ou medida M de AB, quer dizer, medida de AB, ok? Razão de segmentos. Denominamos razão de dois segmentos a razão de suas medidas tomadas numa mesma unidade, tá? Então, por exemplo, determine a razão entre os segmentos 60 centímetros e 1 metro, né? Então, solução, né? Eu tenho aqui um segmento AB, tá? 60 centímetros. Eu tenho um segmento CD, 1 metro, tá? Então, eu vou fazer AB sobre CD. Quer dizer, quando a gente fala em razão, tá? A palavra razão aqui significa divisão, tá? Eu vou dividir a medida desse segmento pela medida desse segmento, tá? Só que aí o detalhe, qual é o detalhe, né? Eu vou transformar esse metro aqui em centímetro. Por quê? Porque eu preciso estar na mesma unidade de medida, tá? Então, veja bem, eu tenho um segmento AB, 60 centímetros. Eu tenho um segmento CD, 1 metro, tá? Bom, eu vou fazer AB dividido por CD, tá? 60 centímetros dividido por 1 metro. Bom, não dá para dividir 60 centímetros por 1 metro. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 1 metro em centímetros. Então, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou fazer 60 dividido por 100, tá? Simplificando em cima e embaixo por 20, tá? Eu vou dividir por 20, eu vou dividir por 20, tá? 60 dividido por 20, 3. 100 dividido por 20, 5. Logo, a razão entre os segmentos é 3/5. Show? De novo, tá? Vamos dar mais uma recapitulada aqui rapidinho. Olha só. Denominamos razão de dois segmentos, a divisão, tá? A palavra razão significa divisão, de suas medidas tomadas numa mesma unidade, tá? Então, para eu dividir a medida desse segmento com a medida desse segmento, eles precisam estar na mesma unidade de medida, tá? Se aqui está em centímetro, aqui também tem que estar em centímetro. E como é que nós fazemos? Tá? O segmento AB dividido pelo segmento CD, tá? A razão de dois segmentos, tá? Então, AB dividido por CD, tá? Vai ser 60 dividido por 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros, quer dizer, coloco inicialmente na mesma unidade de medida e depois, o que eu faço? Eu divido, tá? Então, a razão entre eles... só um detalhe, tá? Centímetro corta com centímetro, tá? Centímetro dividido por centímetro vai dar 1, concorda? Então, aí o 60, o que eu fiz? Dividi por 20. E aí sobrou 3. 100 eu dividi por 20. E aí sobrou 5. Tá? Então, a razão, tá, entre as medidas desses dois segmentos é 3/5. Show? Vamos seguir. Bom, observações. Denominamos segmentos comensuráveis aqueles cuja razão é um número racional, tá? Bom, lembrando que o número racional é todo número que pode ser escrito em forma de fração, tá? Então, por exemplo, né? AB dividido por CD, 3/5, tá? Então, AB e CD são comensuráveis. Na verdade, assim, um segmento ele é comensurável quando eu consigo medi-lo, tá? Quer dizer, a palavra comensurável que vem de conseguir medir, né? Seria mais ou menos isso, tá? Quer dizer, quando dois segmentos são comensuráveis, quando eu consigo, né, medi-los, né?
quando a razão entre eles, quer dizer, quando a divisão entre eles, tá, for um número racional. Quer dizer, se eu conseguir escrever, tá, essa razão através de uma fração, tá, eu tenho aqui dois segmentos, tá, vamos dizer assim, tá, estou dividindo dois segmentos, tá? Se a divisão desses dois segmentos, tá, o resultado for um número racional, então esses segmentos eles são comensuráveis. Show? Eu tenho dois segmentos. Se eu dividir um pelo outro e o resultado for um número racional, tá? For uma fração racional, então esses dois segmentos eles são comensuráveis. Show? Então A, B e C, D são comensuráveis. Agora veja bem. Denominamos segmentos incomensuráveis aqueles cuja razão é um número irracional, tá? Então, por exemplo, temos aqui um triângulo retângulo, tá? Temos aqui um cateto valendo 1, tá? Um outro cateto valendo 1 e a nossa hipotenusa valendo raiz de 2, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou pegar esse cateto PZ, tá? E vou dividir por AZ, tá? Vou dividir pela hipotenusa, tá? Vou fazer PZ dividido pela hipotenusa, tá? Aqui o cateto de uma unidade, não sei, 1 metro, 1 centímetro, tá? Dividido pela raiz de 2. Então, PZ sobre AZ, tá? PZ, tá? Dividido por AZ, tá? 1 dividido pela raiz de 2, né? Como é que a gente faz, né? Eu não posso ter uma raiz no meu denominador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que racionalizar. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2, concorda? Tá? Como é que eu faço para eliminar essa raiz de 2? Eu multiplico pela raiz de 2, tá? Então, como é que fica, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo, tá? Pela raiz de 2. Então, fica assim, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então, nós racionalizamos. Mas olha só, meu resultado final, como é que ficou? Ficou raiz de 2 dividido por 2, tá? Isso aqui é um número irracional. A raiz de 2 é um número irracional, tá? Logo, PZ e AZ são segmentos incomensuráveis, tá? É muito difícil a gente conseguir medir um segmento, tá? Que tenha como resultado um número irracional. Quer dizer, quanto mede esse segmento AZ? Ah, mede raiz de 2. Mas quanto vale raiz de 2? E agora, né? Quer dizer, não é um número racional, é um número irracional. É um número que vai gerar uma dízima não periódica. Eu vou ter uma infinidade aqui de números decimais aqui não periódicos, tá certo? Bom, então assim, se eu quiser dividir esse cateto por essa hipotenusa, tá? Eu vou chegar num número irracional. E aí eu vou chegar no segmento incomensurável, tá? São segmentos incomensuráveis, tá? Quando o resultado da divisão é um número irracional. Show? Bom, segmentos proporcionais, tá? Olha só. Observe os seguintes segmentos, né? Eu tenho aqui um segmento 4 centímetros, eu tenho aqui um segmento 5 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, tá? Bom, a razão entre AB e CD, tá? AB dividido por CD vai ser 4 quintos. Sim, né? 4 dividido por 5, 4 quintos, tá? Agora, veja bem, eu tenho aqui EF 8 centímetros, GH 10 centímetros, tá? A razão EF sobre GH vai ser o quê? Vai ser 8 sobre 10. Simplificando aqui em cima e embaixo por 2 vai dar 4 quintos, certo? Bom, portanto, os segmentos AB, CD, EF e GH formam, nessa ordem, uma proporção. Eles são proporcionais, tá certo? Quando eu faço esse dividido por esse, tá? O resultado vai ser o mesmo que esse dividido por esse. Ou seja, eles são proporcionais. Show? Bom, exercícios resolvidos.
sejam AB, BC, CD e DE segmentos de reta com as respectivas medidas 2, 4, 10 e 5. Ou seja, AB vale 2, BC vale 4, CD vale 10 e DE vale 5. É possível dizer que esses segmentos são proporcionais? Bom, resposta: não, eles não são proporcionais. Por quê, né? Quando eu faço 2 sobre 4, tá? Vai ser diferente de 10 sobre 5. Quando eu faço aqui AB sobre BC, vai ser diferente de CD sobre DE, concorda? Se o meu resultado fosse igual, eles seriam o quê? Proporcionais. Mas o meu resultado é diferente. 2 sobre 4 é diferente de 10 sobre 5. 2 sobre 4 é 1 meio. E 10 sobre 5 é igual a 2. Quer dizer, 10 dividido por 5 é 2. Tá? 1 meio é 0,5. Não é? Então, 0,5 é diferente de 2, né? Ou 1 meio é diferente de 2, tá certo? Então, esses segmentos, eles não são proporcionais, tá? Eles não são proporcionais. Bom, logo os segmentos AB, BC, CD e DE não são proporcionais. Beleza? Show! Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou dar continuidade, tá, a esse conteúdo, né? Nós vamos chegar em teorema de Tales, né? Vamos ver, vamos partir, né, para segmentos aí, vamos partir para figuras, né, semelhantes, né? E depois, enfim, vamos ver o teorema de Pitágoras e toda aquela parte de relações métricas e relações trigonométricas. Show? Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Fala para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se deu para entender, se ficou confuso, tá? Se eu precisava colocar mais informações, se eu precisava colocar mais exemplos, mais exercícios, tá bom? Bom, e se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreve no canal, tá? Se gostou, dá um like, se não gostou, escreve aqui para mim por que não gostou, para a gente tentar melhorar aqui os nossos vídeos aqui. Tá bom? Então é isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.